Boa noite, pessoal. Meu nome é Israel Braga e eu vim aqui apresentar sobre medidas de mediação de conflito, autocomposição e heterocomposição. Na autocomposição, as próprias partes envolvidas no conflito superam a controvérsia sem a imposição da vontade de terceira pessoa. No campo autocompositivo, o consenso pode ser alcançado diretamente pelas partes, autocomposição direta, ou com o apoio de terceiros, autocomposição assistida. A autocomposição direta, sem o auxílio de terceiros, pode ocorrer pela desistência, pela renúncia, pela submissão ou pela transação. Nos casos da desistência e da renúncia, o conflito se encerra porque as partes se renunciam ou desistem do direito objeto do conflito. Na submissão, de outro modo, o encerramento da controvérsia decorre do reconhecimento jurídico no pedido de uma das partes em favor da outra. Por fim, na transação, as partes superam o conflito mediante mútuas concessões. A propósito, a transação disciplinada nos artigos 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro não é propriamente um método de solução de conflito, como a própria mediação e a conciliação. A transação, de fato, é um negócio jurídico que pode ser realizado entre as partes, com ou sem aplicação de métodos alternativos de solução de conflitos. No caso da autocomposição direta, por exemplo, o conflito poderá ser extinto pela transação sem que necessariamente tenha havido colaboração de terceiros facilitadores. Já na autocomposição assistida, as partes contam com a colaboração de terceiro facilitador que, de maneira imparcial, irá contribuir para a dissipação do conflito. A autocomposição assistida pode ocorrer pelo emprego das técnicas de mediação e conciliação, seja no âmbito judicial ou não. Em linhas gerais, as diferenças entre a mediação e a conciliação radicam-se em dois pontos. Enquanto o mediador promove o diálogo entre as partes e facilita a autocomposição, sem sugerir medidas para superação da controvérsia, o conciliador, além de promover o diálogo e facilitar o ajuste consensual das partes, também proporá soluções e sugerirá medidas para o fim da controvérsia. 2. Recomenda-se que a mediação seja utilizada preferencialmente para os casos nos quais já existia vínculo anterior com as partes. Já a conciliação deve ser utilizada preferencialmente nas hipóteses em que não haja vínculo prévio entre as partes. Segundo o artigo 165 do parágrafo 2º do CPC, o conciliador ele atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes e poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. O parágrafo 3º do mesmo artigo, fala sobre que de outro lado preconiza que o mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes para auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Frequentemente, a expressão ADR, Alternative Dispute Resolution, ou Resolução Alternativa de Disputas, RAD, é utilizada para se referir ao emprego de variadas técnicas de superação consensual de controvérsias fora do âmbito judicial. No entanto, atualmente é adequado também empregar a referida expressão para designar atividades autocompositivas exercidas no âmbito judicial. Isso porque o Poder Judiciário brasileiro
tem promovido larga aplicação desses métodos, sobretudo nos centros judiciários de solução de conflitos, SEJUSCs. O estímulo nas práticas autocompositivas está em diversas formas do ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, no campo do processo do trabalho, dos juizados especiais e do processo civil. Agora vamos falar sobre heterocomposição. Na heterocomposição, como a própria expressão sugere, a resolução do conflito é realizada por um terceiro, parcial, imparcial, não relacionado ao conflito, diferentemente do que se passa na autocomposição assistida, em que um terceiro facilitador colabora com composição consensual sem impor a sua devida opinião. Na heterocomposição, uma terceira pessoa substituirá a vontade das partes para decidir sobre o fim de qualquer conflito que tiver. Exemplo clássico de heterocomposição judicial é a resolução do conflito que decorre da prolação de uma decisão proferida por juiz de direito. A arbitragem também é uma forma de heterocomposição, um procedimento utilizado para que terceira pessoa decida sobre o fim do conflito que está havendo. Esse método alternativo de solução de controvérsia só pode ser utilizado por pessoas capazes juridicamente de exercer essa questão, para superar conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A administração pública direta e indireta também poderá utilizar a arbitragem para resolver disputas relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. Não há um consenso doutrinário sobre a natureza jurisdicional da arbitragem. Os que reconhecem a natureza jurisdicional alegam que na arbitragem existe processo definitivamente e executoriedade da sentença, assim como ocorre na jurisdição convencional. De outro passo, os que rejeitam a natureza jurisdicional da arbitragem se apoiam nas seguintes premissas. 1. A arbitragem decorre da manifestação da autonomia da vontade das partes que, ao optarem por ela, renunciam à jurisdição. 2. A atividade jurisdicional só poderia ser exercida por magistrado regularmente investido no cargo. 3. Embora a sentença arbitral seja título executivo, o árbitro não tem poder para executar suas decisões. 4. O artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ao tratar da inafastabilidade da jurisdição, faz ressalva à arbitragem. 5. No mesmo sentido, o artigo 42 do Código de Processo Civil prevê que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Sem embargo dessas colocações, o certo é que a arbitragem não veda o acesso ao poder judiciário e não representa ofensa ao princípio da inafastabilidade. Em primeiro lugar, porque as partes têm plena liberdade para escolher a arbitragem. Em segundo lugar, porque a arbitragem sofre controle do poder judiciário. Além da atividade jurisdicional tradicional e da arbitragem, o ordenamento jurídico brasileiro admite outras modalidades de heterocomposição. Entre outras, se destacam os julgamentos proferidos pelos tribunais e conselhos administrativos, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, chamado CAD, os conselhos de contribuintes, os tribunais de contas, etc. Nestes casos, a resolução de conflitos pela imposição da vontade de terceira pessoa de maneira semelhante à atividade jurisdicional. Entretanto, as decisões proferidas por qualquer tribunal e qualquer também conselho, além de não gozarem de definitividade, podem sofrer controle posterior do Poder Judiciário brasileiro. Bem, essa aqui foi a explanação que deu para fazer sobre o assunto.